Voltamos e agora nós vamos direto para o estúdio da Rádio Brasil Central. Rafael já está posicionado lá com Daniel Santana para iniciarmos o nosso debate de hoje. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Boa tarde, André Santana. Boa tarde para todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Nessa audiência extraordinária que cresce a cada dia, e eu te chamo para fazer o Jornal Brasil Central conosco no 3201-7720. São muitos assuntos, a República pegando fogo, né? Nós temos assuntos da região metropolitana de Goiânia, assuntos estaduais e assuntos nacionais também, sempre com o melhor time de analistas do Brasil. Comigo hoje, o Daniel Santana. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Tudo bem, Rafael. Um bom dia para você, uma boa semana para Andréa Santana, para o doutor Telêmaco Brandão, é isso? Daqui a pouco estará conosco, estreando aqui, né, primeira vez dele no Jornal Brasil Central, o grande Telêmaco Brandão. Isso aí, eu já tive o prazer de vê-lo no TBC Debate e agora aqui também no Jornal Brasil Central. E é claro, um bom dia e uma boa semana para você, nosso telespectador que está aí do outro lado, nesse Brasil que pega fogo, Rafael. Sem dúvida. Pega fogo. Qual a sua opinião em relação a esse assunto, né? Uma possível greve dos caminhoneiros, pelo menos era possível, agora é impossível, já que o Sérgio Reis, ele fez essa mobilização, mas o sindicato, né, o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros disse que ele não tem legitimidade para isso. Qual a sua opinião? 3201-7720. Venha comigo fazer o Jornal Brasil Central, juntamente também com a Andréa, que traz o primeiro destaque para a gente. Andréa. Isso, começando o jornal com boa notícia. Goiás recebe hoje nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Serão 2 carregamentos com um total de 157.080 doses. A entrega será dividida em 2 etapas. O primeiro lote, com 57.330, né? 330, chega às 14h15, ou seja, 2h15 da tarde. Logo mais tarde, à noite, às 11h55, aterrizam mais 99.750 unidades da AstraZeneca. O uso dos imunizantes da AstraZeneca será como segunda dose, garantindo que o esquema vacinal dos goianos seja completado. Já as unidades do laboratório Pfizer serão destinadas para a primeira aplicação e para reforço. Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, os grupos prioritários como idosos, trabalhadores da saúde, educação ou pessoas com comorbidades que ainda não se vacinaram, né, por algum motivo, terão essa prioridade, independente da idade que estiver sendo atendida no momento. Que ótima notícia, né? Notícia muito boa, é o que todo mundo espera, né? Vacina no braço, seja ela qual for. Afinal de contas, a recuperação da economia depende disso, a saúde das pessoas também depende da vacina, sem dúvida alguma. Você pensa dessa forma também, Daniel Santana? Sim, claro. Dependemos da vacina. Já estamos aí quase concluindo, né, a vacinação da primeira dose para as pessoas em fase adulta, acima dos 18 anos de idade. Já estamos bem próximos disso. Também avança muito rapidamente a vacinação da segunda dose. Creio que em breve a gente terá toda a população adulta vacinada com as 2 doses, e isso que é importante, é isso que a gente precisa para poder começar a retomar a vida normal, né? Eu acredito que a partir do momento que as pessoas estiverem vacinadas, obviamente a gente vai ter um momento melhor com relação não só ao contágio, mas principalmente com relação aos casos graves que acabaram levando aí milhares e milhares de pessoas a óbito no nosso país. Muito bem, Daniel Santana, na sua opinião, a gente vai chegar a 100% da população adulta goiana vacinada quando? Você acredita que até o final de setembro nós teremos aí essa boa notícia? Com a primeira dose? Primeira dose. Não tenho a menor dúvida, porque do jeito que nós vamos caminhando, acredito que até antes disso nós teremos a população adulta completa vacinada. Obviamente que a gente só pode levar em consideração as pessoas que querem se vacinar, né? Tem pessoas que
não quiseram se vacinar e não estarão entre os vacinados, mas a vacina estará liberada, eu tenho certeza, para pessoas acima dos 18 anos até o final de setembro. Muito bem, vou passar a bola mais uma vez para Andréia Santana, que traz mais um assunto. Andréia. Isso, neste sábado foram realizadas testagens de antígeno da Covid-19 no Zoológico e Parque Mutirama, na capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ao todo foram realizados 2.762 testes. No Mutirama, 2.435 testes, 95 foram positivos, o que representa aí 6,62%. No Zoológico, 1.327 testes foram realizados, 82 foram positivos, ou seja, 6,18%. A testagem pegou muita gente de surpresa, mas para as pessoas, essa foi uma oportunidade de saber se estavam infectadas com o vírus e também os pais e crianças brincarem ali de forma mais tranquila. De acordo com o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, a ação da Prefeitura foi para aumentar a segurança nesse retorno das aulas hoje previsto na capital. A pasta já realiza testagens com frequência e com o intuito de rastrear casos de Covid-19 em pessoas assintomáticas e, assim, tomar os procedimentos adequados de segurança para evitar a disseminação da doença em Goiânia. Daniel Santana, a importância desse ato, especialmente da Prefeitura de Goiânia, Tem muita gente com Covid-19, especialmente os assintomáticos, que não tem a mínima noção de que estejam contaminados, Daniel. Isso, e nesse caso é extremamente grave, porque isso é um problema, obviamente, desde o começo da pandemia, porque geralmente essas pessoas mais jovens ou são assintomáticos ou têm sintomas muito leves e acabam transitando o vírus com mais facilidade, levando aquelas pessoas que aí sim tem mais risco ou devido à idade ou devido a comorbidades. Então, até por isso que é necessário que você possa vacinar a população adulta acima dos 18 anos para que esse vírus não transite com tanta facilidade assim. E a gente viu aí nessa testagem que foi feita no Mutirama ali, 6,18% dos casos positivos para o Covid, que não é um número baixo, não é um número desprezável, principalmente se tratando da velocidade da propagação da doença, do alto grau de contaminação. Esses 6% em contato com outros vão se multiplicando. Então, a gente fala aqui sobre o tripé, sobre você ter a preocupação com as vacinas, que são muito importantes, que estão chegando todos os dias, que a maioria da população já pode se vacinar pelo menos com a primeira dose, e tem também, obviamente, não deixar de cuidar dos protocolos de segurança, álcool em gel, máscaras, tentar evitar ao máximo, se você puder, lugares com grande aglomeração de pessoas. Então, tudo isso ainda é muito importante, não só para a sua saúde, para a sua proteção pessoal, mas também para a gente conseguir o mais rápido possível combater a pandemia. Esse número, na sua opinião, ele é preocupante? Rafael, ele é preocupante, ele já foi maior, infelizmente. A gente vai ter isso até o final da pandemia, números de testagens positivas com pessoas assintomáticas, com pessoas que não sabem que estão doentes e estão nas ruas. Isso é algo que não tem como você fugir. Então, ele é preocupante sim, mas para mim ele é preocupante no sentido de alertar as pessoas de que esse ainda não é o momento para se abrir mão de todos os protocolos de segurança e também, na minha opinião, não é o momento de você seguir a sua vida como se não houvesse risco nenhum. Ainda existe o risco, nós estamos vendo os números aí. Por mais que seja mais baixo do que já foi, ainda existe um risco de infecção quando você está em locais com aglomeração, com pessoas, com mais pessoas do que... que você não pode ter o distanciamento necessário ou então recomendado de outras pessoas. Isso ainda é um problema. Eu acho que as pessoas devem se conscientizar. Nós estamos vendo aí muitas denúncias de festas, shows, às vezes com a quantidade de pessoas muito maior do que aquilo que é permitido por decreto, porque o decreto abriu até um certo ponto, até para preservar empregos, fazer com que todos pudessem trabalhar, mas algumas pessoas ainda abusam disso. Não é esse caso lá do Mutirama, que estava dentro do decreto, dentro do permitido,
e mesmo assim a gente viu quase um pouco mais de 6% das pessoas ali infectadas, testadas positivo. Muito bem, muita gente já participando conosco no 32017720. Você faz o Jornal Brasil Central conosco. Boa tarde, amo esse programa. Quanto ao movimento, eu sou a favor, pois o poder emana do povo. Ao meu ver, já passou de hora de irmos para a rua, estarei lá. É a maneira de demonstrarmos a insatisfação pelos acontecimentos. O direito de protestar é legítimo, Daniel. Direito de protestar é legítimo. Ela está falando sobre qual protesto? Provavelmente sobre a questão dos caminhoneiros. Ah, sim. Nós vamos falar disso logo mais, porque... Sim, claro. É só uma pincelada aqui e a gente chama o público para participar a respeito do apelo, né? Da mobilização que fez o deputado Sérgio Reis. O direito ao protesto, ele é livre, ele é constitucional e por mais que seja deputado ou não, você continua tendo o mesmo direito de protestar, de convocar protestos. Agora, você não tem o direito de falar em nome dos outros. Me parece, pelas manifestações da classe em que ele diz estar inserido nesse momento, que a coisa é um pouco diferente do que aquela que ele falou. Muito bem, 32017720, o Alberto do Parque Amazônia. O Sérgio Reis almoçou com um mito e nessa história é só um menino de recado. Uma excrescência dessa só pode ter sido partido do presidente Jair Bolsonaro. Assim, usando outras pessoas. Panela velha não faz comida boa, é a opinião do nosso telespectador, ouvinte, internauta, Daniel. Ele está fazendo uma ilação, né? Eu não posso afirmar aqui que foi devido a um almoço que o Sérgio Reis tenha falado as coisas que falou. O principal é que uma pessoa que fala em nome dos outros, ele precisa ter autorização para isso. Não sei até que ponto também, afinal de contas ele não citou nome de entidades, a gente pode dizer que ele tem falado em nome dessas entidades. Ele falou em nome de um grupo que ele não apresentou que grupo que é. A gente tem que esperar dia 7 para saber quais são essas pessoas que estão do lado dele. Agora, tem muita coisa que a gente vai falar sobre isso que, na minha opinião, é irregular. Muito bem, muita gente participando aqui conosco. É o caso da Marília, que deseja uma ótima semana para todos, para você também, para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas. Sem dúvida alguma que seja uma semana muito abençoada. Daqui a pouco a gente registra mais participações, daqui a pouco conosco também o advogado e analista político Telêmaco Brandão. Mas agora eu passo a bola mais uma vez para Andréia Santana.